Você já percebeu que certas coisas que a sua mãe fala interferem até na ordem do universo? Por exemplo, pode estar aquele solzão, mas se ela fala pra levar um casaco, faz frio. É batata. Bem, mas o Casos e Causos de hoje vai muito além do clima. Na região de Aruana, antigo porto fluvial do Araguaia, apareceu no gado uma peste aftosa no ano de 1929, produzindo uma tremenda comichão na língua, que obrigava a res a cortá-la com os dentes, esvaiando-se lentamente. A febre aftosa espalhou-se pelo mundo a partir do gado europeu, chegando à América do Sul por volta de 1850. Os primeiros registros da doença no Brasil foram feitos em 1870, no Sul. Com os animais perdendo a língua sem explicação, surgiu a lenda do arranca-língua. Cresceu, tomou proporções de calamidade e chegou a doença a alarmar todos os pecuaristas do Centro-Oeste. O arrancamento de língua chegou na região sudoeste mineira. Houve quem viu ele se materializar em vários lugares, em várias situações, como este senhor que é morador do bairro rural de Termópolis e conta sobre o causo. Em meados da década de 1930, vivia aqui na região rural de São Sebastião do Paraíso uma família, pai, mãe e filho único. O pai trabalhava na roça, a mãe era dona de casa e o filho fazia alguns trabalhinhos ali pro pai. Aí o pai do menino foi no açougue e comprou uma língua de vaca e mandou a mulher dele fazer para levar para ele na roça. E ele foi para a roça trabalhar. E aí a mulher dele fez a língua certinho e pôs no cordeirão. O menino foi levar o almoço na roça. Eram outros tempos e um prato peculiar como língua de vaca hoje não agradaria a maioria das crianças, né? Mas naquela época era luxo e o menino não resistiu. Mas chegou no caminho, ele desceu o bornal do ombro, abriu o cordeirão e comeu a língua que a mãe do menino tinha mandado pro marido dela. De início era só uma provinha. Ah, mais um pedacinho não faz mal, mais um pedacinho. E de repente não sobrou nada de mistura para o pai. E o menino precisava pensar em algo. Aí o que aconteceu? Aí chegou lá na roça e o pai dele falou para ele: meu filho, cadê a língua que eu mandei sua mamãe fazer para nós? Os pais daquela época eram extremamente rígidos. E o pai do menino não era diferente, né? Então, com medo da reação do pai, o garoto precisou colocar a culpa em outra pessoa. Aí ele falou assim: não, ela fez, mas tem um homem junto com ela lá em casa lá e tá comendo a língua que o senhor comprou. Depois de escutar isso, o pai largou tudo o que estava fazendo e saiu com sangue nos olhos. Afinal, um homem traído naquela época era um homem sem honra. E ele nem pensou na possibilidade de mentira do menino, que sempre foi muito disciplinado e tal. Ele saiu lá da roça, chegou lá e matou a mulher dele. Ao chegar em casa, ele pegou a mesma faca que mais cedo havia sido usada para cortar as línguas para o almoço. E com essa mesma faca, ele assassinou a mulher. No processo, ele dizia: "Você é uma vagabunda. Teve a coragem de dar a minha comida para o seu amante?" O quê? A mulher não entendia. Isso mesmo, o menino me disse tudo. Sempre suspeitei, mulher direita não fica se pintando. O menino, que não conseguiu alcançar o pai no caminho, não imaginou que chegaria a isso. Ele pensou que no máximo o pai aplicaria algum corretivo, como acontecia com ele quando fazia arte. A hora que ele estava matando a mulher dele, ela pegou e falou para ele: ó, meu filho, isso aqui eu tô morrendo por sua culpa, por sua causa. Mas você saiu pro mundo comendo língua, não tem língua que chegar para você comer. Como praga de mãe pega, a sina daquele menino foi esta. Se tornou uma assombração que atacava bebês, animais e qualquer coisa que aparecesse pela frente, para simplesmente arrancar-lhes a língua. E ele saiu pro mundo já voando mesmo, existia mesmo. Na casa de pessoa que criança não era batizado, ele ficava voando em volta. Ele era um moleque que voava, ele tinha a asa, ele voava. Ele ficava em volta ali, se não fosse batizado, ele estava tentando entrar para dentro de casa para
você pegar aquela criança. A pessoa via lá uma bezerra, um podrinho, uma vaca lá no pasto, lá, morto lá, chegava lá e abria a boca dela lá, estava sem a língua, ele tinha comido. É comedor de língua mesmo. Mas olhando para a questão espiritual, seria a mãe a criadora desta maldição? Praga de mãe e de padre, pega, mas pega mesmo. O livro da Lei Sagrada, a Bíblia, né, chamado por muitos como Bíblia, e nos 5 primeiros livros, né, o Pentateuco, e também no Novo Testamento, há expressão dizendo assim, não amaldiçoar, né, sempre abençoar os inimigos, amaldiçoar. Então, se ali está escrito no livro da Lei Sagrada que há não amaldiçoar, porque há o processo da maldição, nada mais é que energia. Quando você profere uma palavra para uma pessoa e você tem ali uma emoção forte de ódio, se aquela pessoa, se o oponente, se aquela pessoa que está do outro lado, se ele não tiver ali, vamos dizer assim, uma mente, vamos dizer assim, bastante elevada, no sentido de ele estar com autoestima muito boa, uma proteção, seja ela de qualquer ligação religiosa, se ele não tiver um coração ali puro, o que acontece? Essa maldição são energias, né? A bênção e a maldição nada mais é que são energias, né? A diferença de uma para outra é a intensidade do sentimento que se coloca. Ou seja, se como a mãe do menino nós proferimos palavras repletas de ódio e rancor, aquela energia é propagada. E chegando-se a essa pessoa, ou próximo dessas pessoas, ela precisa ter um campo, né? O seu campo energético, ele tem que estar o quê? Ele tem que estar forte, né? Isso vai alimentação, vai exercício e vai também uma vida de meditação, de reza, uma vida voltada para as coisas boas nesse sentido. Então a maldição, ela pode acontecer, ela acontece, né? E o aspecto primordial para se defender dessas situações é isso que eu disse. Mas isso há. Isso não é superstição, não é lenda, isso é realidade. Porque se nós olharmos a história, né, a nossa história da humanidade, nós tivemos a civilização, os lemurianos. Lemúria, tivemos os Atlantes. E recentemente tivemos vários povos, os egípcios, os judeus, né, os cristãos e outras, os vikings. Eles tinham várias práticas e até hoje nós temos práticas hoje, as pessoas têm práticas. Então o caminho é olhar isso e procurar sempre resolver, foi o que o mestre da Galileia nos deixou, né, o Yeshua, Jesus, é você sempre usar sempre o amor. Porque quando o amor, a compreensão, porque quando o amor, ninguém vai te amaldiçoar. Então hoje estamos em um mundo no qual liberamos diariamente a maldição e a bênção. A maldição é mais fácil de pegar na pessoa do que a bênção, é mais fácil. Por que isso? Nós estamos nesse mundo aqui, o mundo que nós estamos, o reino, a terra, o Malhut, ele é mais denso. Então aqui, onde nós estamos, nesse nível aqui, as energias que estão mais próximas aqui, elas é mais densa. Então, se eu quero acessar uma energia, uma bênção, um contato com uma entidade angelical, ela está mais acima. Então, eu tenho que praticar algumas coisas, eu tenho que viver de uma certa forma para eu conseguir contatar e liberar. Agora, no plano aqui que nós estamos, a energia é mais densa. Então, a mais densa, quando você tem o ódio, a raiva, a inveja, o ciúme, automaticamente você já está envolvido com ela, mesmo você não sabendo como funciona. Agora, se você souber como funciona, aí já vem uma outra questão, mas aí já é o pessoal que trabalha com outro nível, né? Já é outra classe de pessoas. E no caso de benzedeiras, o que elas liberam também é energia. E a pessoa pode benzer uma energia para o bem e ela pode também fazer o chamado. Aí não seria benzimento, não seria outro, acho que seria mauzimento, né? Não sei, para poder canalizar alguma coisa negativa para a pessoa. Então nós estamos num mundo de energias, né? De vibrações. E isso, a tendência de agora para frente, com a tecnologia, isso que nós estamos
praticando agora, está chegando até a casa do telespectador essa imagem. O que é isso? Há 100 anos atrás, poderia alguém falar que era magia, né? Isso é tecnologia. A bênção, a maldição também é um tipo de tecnologia. É um tipo de tecnologia. Nós não conhecemos, nós pensamos que é algo mágico, né? Mas é uma tecnologia que lemurianos, o pessoal da Atlantis, eles conheciam isso. Isso não é fantasia. Isso é realidade, é fato. Mas devido ao sistema que nós vivemos, há um sistema no planeta que, devido ao ensinamento desde pequeno, escola, as chamadas... A religião é boa, uma religião também ela procura, em alguns pontos, ela para o bem, né? Para que possamos ter ali um aio, algo que nos dê um parâmetro. Muitas dessas coisas não chegam com clareza até as pessoas. Por isso dizemos que pensamentos e palavras são energias que movimentam e criam no mundo da causa e posteriormente se manifestam no mundo dos efeitos, que é nossa área física. Uma pessoa, quando ela pensa alguma coisa e quando ela verbaliza alguma coisa, se estiver carregado de emoção essas palavras e esse pensamento, isso cria-se vamos dizer assim, cria-se algo no mundo invisível, no mundo da causa. E quanto mais afinidade tiver a pessoa, uma mãe, por exemplo, uma mãe, se ela estiver verbalizando alguma coisa naquele momento da raiva, né? É certo que a raiva ali é passageira, e devido à afinidade, o vínculo emocional que há entre ambos, entre as pessoas, resultará em situações que poderá se manifestar no mundo dos efeitos. E você, sabendo ou não utilizar essas técnicas, elas funcionam, pois são leis deixadas pelo Criador para que o universo se movimente. Que foi deixada a palavra, ela tem o potencial de mover algumas leis, o pensamento e, ligado a isso, a emoção. O mestre da Galileia, né, chamado Jesus no catolicismo, no romanismo, e no ocidente Yeshua para os do Oriente, e na origem hebraica da palavra, ele dizia isso, só que ele dizia de uma maneira metafórica, uma maneira mais poética. Só que atrás daquelas palavras que ele dizia, poeticamente falando, há segredos, há códigos, né? Porque todo aquele livro sagrado, o livro da lei sagrada é códigos. Então nós aqui no Ocidente estamos acostumados com a parte poética, os salmos, né? Nós aprendemos na sua grande maioria repetir só a parte poética, mas por trás de cada palavra poética, por trás de cada história que há nessas religiões, nos ensinamentos antigos, tem códigos, e um dos códigos é a palavra, pensamento e a emoção. São 3 ingredientes que você cria situações no mundo da causa e se manifesta no mundo dos efeitos. E no causo do arranca-língua, a mãe instintivamente usou este poder. Ela usou isso, né? Ela é no instinto. E pode ser lenda em alguns casos, algumas histórias, pode, né? A lenda. Mas a lenda vem de onde? Né? A lenda vem de uma história que tudo bem. Podem ter acrescentado algo mais na lenda, mas a lenda é uma história que realmente houve, né? Hoje nós temos várias lendas, né? E se for ver, as lendas, elas podem estar hoje atreladas, agregadas de mais, com o passar do tempo, um conto aumenta um conto, mas aumenta um ponto, mas a lenda, a história houve, né? A história houve. Este foi o Casos e Causos de hoje, sobre mães, tradições, energias e lendas. Até semana que vem. Encontra a mãezinha ajoelhada a rezar. Rasga-lhe o peito o demônio, tombando a velhinha aos pés do altar.